Retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, o item de estudo é o número 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. Nós vamos seguir a partir da questão 948. Nessa questão, Kardec então pergunta aos espíritos, nós temos estudado, lembrando aqui, falando sobre desgosto pela vida, se o homem tem direito de dispor da própria vida, o suicídio voluntário, aquele que comete o suicídio por desgosto da vida. Nós vimos situações bastante concretas, divulgadas pela mídia, de personalidades, pessoas que acabaram abrindo mão da vida por simplesmente não verem mais sentido. Aqui na 946, que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções do mundo? Aqui também foi colocado a falta de coragem, por isso chamado de pobres espíritos. Os que levaram, depois aqui ele fala sobre aqueles que são levados pelo desespero a cometerem esse ato de autodestruição. E depois, na 946, Kardec ele faz uma análise inversa. Se o indivíduo, vivendo numa sociedade, tendo à sua volta a riqueza, a estrutura de uma sociedade, e ele mesmo assim comete o suicídio, depois Kardec pergunta qual é a responsabilidade da sociedade que deixa o indivíduo chegar nessa condição. E aí então é colocado para nós aqui também, porque esses também responderão, como por um assassínio. Então permitir que o outro, ou induzir o outro ao suicídio por causa do egoísmo, faz com que a sociedade responda por esse ato como se ela tivesse praticado um assassinato. Na 947, foi a última que nós estudamos, Kardec pergunta: aquele que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? Aí nós vimos também, numa questão semelhante, especialmente aqui no item felicidade e infelicidades relativas, que nós lemos aqui, deixa eu pegar rapidamente, que Kardec perguntou aqui para os espíritos, deixa eu ver aqui rapidamente, na 929, praticamente a mesma, quando ele pergunta que há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância ao seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Essa foi a pergunta. E aqui, nessa questão que nós analisamos na 947, aqui ele trata deixar-se morrer de fome e leva em consideração a palavra suicídio. Bom dia, Ajuda. A palavra suicídio. Então ele é colocado que é um suicida, mas os que causaram ou poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Então foi o que nós estudamos aqui. Qual questão que você falou sobre a sociedade? É a questão 946A, quando Kardec coloca na 46, que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo. E depois na 946A, os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? E aí nós podemos lembrar que isso acaba sendo levado em consideração tanto algo individual, porque nós temos ali relações entre pessoas, e tratando, por exemplo, a indiferença no caso de uma família, podemos pensar assim. Nós vimos, inclusive, estudando aqui nas obras de André Luiz, nós vimos um caso assim, de uma mãe que tinha ali uma criança que trazia ali uma limitação intelectual grave, e ela então, sendo abandonada, ela pensava no suicídio. E aí rapidamente então pediram socorro para André Luiz lá na Mansão da Paz. Na verdade foi para o Silas, para que ele ajudasse, e eles então rapidamente foram atender aquela solicitação. Mas ali nós vimos que aquele ato de suicídio poderia ser
colocado, de certa forma, o peso sobre aquele que abandonou a família e permitiu que chegasse naquela condição. Então nós temos desde um indivíduo que provoca no outro esse ato, no caso, por exemplo, gerando algum tipo de constrangimento, gerando algum tipo de dificuldade, ele acaba assumindo isso, como também coletivamente, quando uma sociedade observa num indivíduo ou se torna indiferente à dor de um indivíduo, também a sociedade acaba acumulando essa responsabilidade. E aí nós temos mecanismos divinos que fazem com que, através da lei de causa e efeito, a sociedade responda por isso, inclusive acolhendo no futuro esse mesmo indivíduo numa condição semelhante àquela que ele vivia, talvez e mais ainda agravada pelo ato praticado, que ela tem a responsabilidade de acolhê-lo e dar a ele a estrutura que ele precisa. Então, percebemos que nós temos uma responsabilidade direta quando então nós decidimos prejudicar o outro, e temos uma responsabilidade indireta quando pela inação ou indiferença também ali provocamos esse tipo de desequilíbrio. Então, várias situações que vão sendo colocadas nessa balança da lei de justiça divina, que vai mostrando para nós que, na verdade, o que vale é a nossa intenção. E fazer o bem é uma ação, e não fazer o bem é tão semelhante quanto fazer o mal. Então, uma sociedade que se torna indiferente, ela é tão maldosa quanto aquela que provoca. O soldado colocou, como no caso da pandemia, se as pessoas sabem do risco de morte na contaminação, elas assumem esse risco por segundos e terceiros. De fato, soldado, é o que nós vemos, por exemplo, alguém que dirige alcoolizado. Então a justiça hoje, ela acaba julgando aquele indivíduo como sendo ali um dolo eventual. O que é o dolo eventual? Doloso é quando você tem culpa. O dolo eventual é quando você se expõe àquela situação de propósito, correndo o risco de provocar esse mal. Então, na verdade, essa questão da pandemia também é algo bastante sutil, que acaba não sendo levado em consideração, porque a ideia que nós temos, a partir dos nossos valores tão equivocados, é achar que eu só faço mal quando eu tenho intenção de fazê-lo. E, na verdade, nós, pela nossa indiferença, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa inconsequência, nós assumimos responsabilidades semelhantes também. Acontece da mesma forma. Bom dia, professor. Bom dia, abraço. A Cindizinha colocou, Cortella deu uma entrevista na CNN esses dias, e uma fala dele me chamou a atenção. Ele disse algo mais ou menos assim: a falta do que deve ser feito pelos que devem fazer e não fazem abala a fé. Ele falava sobre a pandemia e o desespero que está tomando conta de algumas pessoas. Então, a falta do que deve ser feito pelos que devem fazer e não fazem. Aí a gente vai entrar desde a sociedade, como também governantes, como também profissionais, administradores públicos. Então tudo isso vai entrando nesse pacote. E é muito interessante que essa situação de crise que nós estamos vivendo, a crise da pandemia, que é algo material e ao mesmo tempo tem um peso muito mais moral, nós estamos ali fazendo um teste, como eu já coloquei para vocês, muitos filmes e séries são produzidas com esse tema, de uma situação pós-apocalíptica. E nessa pós-apocalipse, nós temos ali então o indivíduo que vive muito mais pelo instinto de sobrevivência do que pela razão. E nesse instinto de sobrevivência, o que impera, na verdade, é o egoísmo, e não o sentimento de fraternidade. E aí então cada um age de acordo com os seus interesses. E aí, claro que nós entramos também numa questão gravemente por falta de ética, uma questão também imoral, quando nós falamos ali situações de corrupção, situações de disputas políticas, disputas de interesses, diante de uma situação que tem ali uma abrangência muito maior. Então realmente ali é uma situação bastante crítica que está provocando um grande abalo na nossa sociedade, e algo que também foi vivido recentemente, não apenas nessa situação, mas quando nós falávamos, coisa de 2 anos, quando nós tínhamos aquela crise dos imigrantes, dos emigrantes lá da Síria que fugiam do ISIS,
grupo terrorista, e eles então procuravam refúgio em outras nações, e essas nações começavam a tomar aquelas decisões de proteger a própria sociedade em detrimento do sofrimento dos outros. Ali também foi uma situação de crise. Então nós vemos assim, sempre quando há algo muito crítico na sociedade em que exige valores nobres, nós percebemos que infelizmente são os valores individuais que vão se destacando, e não os valores coletivos. Né? Algo que gera para nós, sim, responsabilidades, mas que com o passar do tempo nós teremos que quitar-nos, né? que quitar esses débitos perante essas leis divinas. Avançando um pouco mais então, nós estamos na 948. O soldado colocou aqui embaixo, antes de seguirmos, né, muitos sírios estão todos felizes no Brasil, as guerras são altamente destrutivas, embora necessárias em um contexto temporal. Né? Então, a lei da destruição mostra que para quebrarmos algumas estruturas, é necessário provocar esse abalo para reconstruir uma nova. Não é possível você construir uma coisa nova sobre algo que já se encontra deformado, viciado. Né? Então, para nós ainda temos essa dificuldade em analisar por essa perspectiva mais elevada. Vamos lá. Questão 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação ação má, é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Então Kardec coloca duas situações aqui, lembrando que esses atos de suicídio por vergonha, por orgulho também, né, para tentar manter a própria honra, inclusive nós já estudamos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se tratava dos duelos. Então hoje nós temos duelos diferentes, mas ainda encontramos esses mesmos temas do indivíduo para poder manter ali, sustentar a própria honra, ele se expõe a uma morte. Então, em nome da suposta honra, né? E isso acaba tendo hoje na própria atualidade, né? Então nós temos ali a vergonha, o orgulho, em oposição ao desespero. O desespero é o indivíduo quando não vê mais saída para a sua sobrevivência, num estado realmente crítico. Já a vergonha é motivada pelo orgulho. E só para a gente ilustrar, eu separei aqui para nós uma notícia que foi publicada no ano passado relacionada com esse tema, que é importante a gente fazer ali as devidas contextualizações. Foi publicado aqui na revista Exame no dia 17 de abril de 2019, né, quase um ano, pouco mais de um ano. Alan Garcia, ex-presidente do Peru, comete suicídio após ordem de prisão. Alan Garcia era investigado por crimes de corrupção vinculados com o caso Odebrecht. O ex-presidente peruano Alan Garcia morreu em um hospital de Lima nesta quarta-feira, após atirar na cabeça enquanto a polícia chegava à residência dele para prendê-lo por ligação com o caso de suborno e corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht, disseram autoridades. Garcia tinha 69 anos. Habilidoso orador que governou o país por 2 mandatos, primeiro como político de esquerda e depois como campeão dos investimentos estrangeiros e livre comércio, Garcia enfrentava acusações de corrupção nos últimos anos, que negava repetidamente. Ele foi uma das 9 pessoas cuja prisão foi ordenada por um juiz devido à ligação com subornos distribuídos pelo empreiteiro Odebrecht, que desencadeou o maior escândalo da América Latina ao admitir publicamente em 2016 que subornou políticos e autoridades políticos e autoridades políticas para ganhar contratos lucrativos na região. Então isso aqui foi em 2019, essa notícia, e aí vai ao encontro, né, desse artigo. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? A resposta: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem 2 em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Então aqui já começa, qual foi a causa dessa vergonha exatamente para diminuir esse rigor?
Então aqui tem ali também atenuantes e agravantes. Como eu coloquei para vocês, duas situações que são bastante críticas que nós encontramos dentro do campo moral da nossa sociedade é o caso do suicídio e o caso do aborto. São dois casos extremamente graves perante as leis divinas, mas nós lembramos através dos estudos que o ato em si ele pode parecer igual para todos, mas a causa que motiva a cada indivíduo a praticar esse ato tem ali os seus atenuantes e agravantes. Então é importante a gente não apenas olhar o ato propriamente dito, 10 suicidas, olhamos os 10 suicidas, e vemos ali então quais são as causas de cada um. Nós vemos que um é tomado pelo desespero, o outro foi tomado pelo desequilíbrio, o outro foi tomado pela vergonha, o outro achou que estava fazendo a coisa certa em benefício de alguém, e assim a gente vai encontrando cada um tendo ali a sua intenção. E essas intenções, a gente lembra sempre que Deus nos julga pelas nossas intenções. E isso deve ser levado em consideração. Nós, encarnados, não temos competência e sequer valores suficientes, bem desenvolvidos, para analisarmos essa situação. Até porque a gente lembra que a motivação que o indivíduo tem para tomar uma decisão dessa natureza depende muito da sua própria história espiritual, da sua história pessoal. Vendo o seu passado, vendo as escolhas que ele viveu anteriormente, aquilo que ele trouxe de bagagem moral para a sua atualidade, e assim ele vai tendo, formando aquele conjunto que estrutura a sua personalidade, fazendo com que ele, diante de determinadas situações, ele tenha mais coragem ou menos coragem para tomar essa ou aquela decisão. Bom dia, dona Miriam, bom dia, Mahal, bom dia, Sonja. O soldado colocou, cada caso é um caso distinto, com semelhanças e diferenças, e muito profundas, por sinal. O Hermes colocou, mesmo com atenuantes, ainda assim é errado, que foi exatamente o que foi colocado pelos espíritos nessa resposta. O suicídio não apaga a falta, e, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Exatamente o que a resposta coloca. A Jane coloca para nós aqui, o que fez no ímpeto tem mais atenuante. Então, aquele que é no impulso, aquele que é no desespero, todo desequilíbrio, uma pessoa que é levada ao desequilíbrio, ao desespero, como é colocado para nós, por isso Kardec tratou o suicídio como tendo causa o desespero, a causa inicial o desespero, e depois ele coloca como causa secundária a vergonha. Porque exatamente valorizando que o desespero é algo que o indivíduo simplesmente perde o controle sobre as suas ações. Enquanto que a vergonha, ele é tomado pelo orgulho ferido e ele então vai elaborando ali uma forma de lavar a sua honra. E acaba depois chegando nessa condição. Na questão, deixa eu ver aqui. Na questão não, vou pegar aqui o artigo de Miramês, chamado Fugindo da Falta. Eu peguei esse título aqui, eu até ia passar direto dele, mas eu achei bem interessante o título desse artigo, porque ele coloca fugindo da falta. Vamos entender como deve ser analisada essa ideia da fuga da falta. Ele diz assim: o suicídio verdadeiramente não apaga a falta cometida. Ele abre novas fontes de sofrimento para a alma. É preciso saber que não podemos, de modo algum, infringir a lei natural, pois a vida tem regras e nos compete obedecê-las. Deus é bondade e todos somos seus filhos. O Senhor nos dá todos os meios de viver bem, mas no que nos toca fazer, por nossa conta, quase sempre saímos das linhas traçadas pela harmonia. Daí respondemos pelo plantio mal executado no solo que fecunda tudo que é jogado no seu seio. Cada suicídio tem uma causa, e cada uma é julgada pelas intenções. No entanto, todas são corrigidas para que não venhamos mais a cair em outras tentações. A vida, já falamos em outras vezes, tem aspectos que somente mais tarde viremos a conhecer com mais profundidade. A verdade só pode ser dita com relatividade, o tanto quanto possamos suportar. Somos como crianças, que somente podem ouvir as coisas de crianças. Depois de se tornarem adultas,
vão ouvir assuntos de adultos. Quando se tem a coragem de praticar o ato de tirar a vida, por que não se tem a mesma coragem de assumir as consequências de atitudes errôneas? Falamos a todos que queiram ouvir que se apeguem à oração todos os dias e tenham fé que essas duas forças, aliadas à caridade com Jesus, nos livrarão de todas essas distorções das leis da vida e da conservação da vida. Outra falta não apaga a primeira, passando a haver duas, complicando mais a situação do viajor. Todos, quando na carne, sempre temos momentos de aflições, por ser esse o processo de despertamento espiritual de todas as criaturas. Nesses momentos devemos nos lembrar de Jesus, que Ele, como força invisível de amor, nos auxiliará, erguendo-nos para a fé e a resistência espiritual. Erguei-vos e não temais. Essa é uma passagem do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 7. Quando envolvidos nas forças negativas, procurando o Mestre no silêncio da oração, podes igualmente ouvir o Senhor a te falar, recebendo dele energias para que possas resistir às influências do mal. O Mestre está sempre presente onde haja sofrimentos. A doutrina dos Espíritos, com a sua relevância de preceitos luminares, vem te dizer que não temas a vida, nem os tropeços dos caminhos, em que te encontras a percorrer. Eles são necessários no aprendizado. Os contrastes são lições para a realidade. Na altura evolutiva da humanidade, ela somente procura o amor, pelos sofrimentos que o ódio traz. Anseia pela paz, diante do processo das guerras. Enfim, busca o bem quando encontra o arroxo do mal. Interessante esse raciocínio, né? Porque mostra o amor quando sofre pelo ódio. A paz diante do processo de guerra. O bem quando encontra o arroxo do mal. Então, nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Então, infelizmente, nós temos mais facilidade de percorrer esse caminho da dor, né? Porque o amor ele depende muito do nosso crescimento, do nosso equilíbrio e também dos nossos sacrifícios, mas a dor acaba sendo aquela professora mais próxima e mais generosa também. Fomos todos criados para a felicidade, e nisso deves pensar. No entanto, a inteligência divina nos deu uma parte para ser feita, a qual devemos aprender a viver em todas as circunstâncias com amor. Quando vier à tua mente a vontade e o pensamento da morte, pensa na vida, medita em Deus e em Cristo. Olha as belezas da criação, começando pelas coisas simples que têm o mesmo valor das outras. Observa o mínimo que é igual ao máximo, que sentirás a vontade de viver. A alegria pura assomará no teu coração, fazendo-te romper para frente, pois Deus sempre se encontra ao lado daqueles que queiram ser ajudados. Esforça-te todos os dias para a tua própria paz e avança nas diretrizes do amor, que a felicidade, se ainda não existe na Terra, é uma realidade para o futuro. Todos os dias temos notícias da tua existência, que deve... Só um instantinho... Eu li aqui para vocês então, né? Esforça-te todos os dias para que a tua própria paz avança nas diretrizes do amor, que a felicidade, se ainda não existe na Terra, é uma realidade para o futuro. Todos os dias temos notícias da sua existência, que deve desabrochar na intimidade do nosso coração e da nossa consciência. Não vale a pena se matar, vale sim viver. Respeitemos o que Deus nos deu por amor, o corpo físico e demais corpos em várias dimensões. Quando agredimos um, danificamos os outros. Então, esse aqui é o texto de Miramês, bem interessante para nós. Próxima questão, vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidamente. Dudu colocou para nós aqui uma mensagem muito bacana, né, que, mais uma vez, né, mais uma instrução que chega para nós dos nossos amigos espirituais. Espírito Sérgio, seja bem-vindo. Diz para nós assim:
Nascimento em movimento, vida que surge de ti, ó Mãe, e eu ainda criança procurando na minha vida futura a esperança que o ensino lá de fora esqueci. Vida vivida lá atrás, alegrias e tristezas que se juntaram na minha fraqueza, quando de menino a moço e adulto já desiludido e nervoso, mentalmente adoeci. Lembranças perdidas no tempo, tudo aquilo que tentava ser não fui. A mágoa, a desilusão, a força daquela paixão que perdi por errar. Ela não me queria e eu a queria. A moça que me quis e que eu, na minha vida infeliz, não pude aceitar. Da discussão à separação, e os meus pensamentos perdidos e solitários me levaram ao total devaneio do surto da hora. E quando eu pensava na minha melhora, o desapego daquela vida se foi. A morte do corpo tão rápida e assassina trouxe a tristeza de ver aquele corpo jogado no chão. Morto, só um instantinho, bem em cima aqui, abri uma janela. Morto e suicida. Então Sérgio coloca para nós, muito obrigado Sérgio, por esse depoimento, né, que trouxe para nós aqui a causa, né, da desilusão pela vida, desilusão do amor e tantas outras desilusões, né, que vão se somando na nossa história, que nos levam, lamentavelmente, a esse tipo de ato, né, esse tipo de comportamento tão doloroso, tão desequilibrado ainda para muitos de nós. Então, mais uma mensagem que vem para nós aqui ilustrar esse nosso tema. E como a gente colocou, né, começa com desilusão, chega no desespero, passa pelo orgulho, então nós temos ali tantas fragilidades na nossa personalidade que acabam depois nos conduzindo para esse caminho que, infelizmente, né, nós podemos até pensar que não tem volta, mas a gente lembra sempre, né, que essa volta existe, embora ela seja bastante dolorosa e trabalhosa, para que a gente possa continuar do ponto onde nós paramos, né? Então, mais um depoimento para nós que vem nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esses mistérios, né, que envolvem essas situações de crise que muitos de nós vivemos. Diz aqui para nós então, sim, acabou, agora psicografia com caneta é coisa do passado, soldado. Agora o negócio é psicodigitação, não mais psicografia. Kardec coloca para nós aqui, também tratando agora dessa parte de vergonha, de constrangimento, de orgulho, mas como a gente viu aqui em cima, né, que segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Foi aqui a última passagem dessa questão, da resposta da questão 948. E analisando essa causa que às vezes pode diminuir o seu rigor, foi quando Kardec fez a pergunta 949, quando ele coloca: o suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Vamos criar uma situação. O indivíduo, então, ele tem ali uma pessoa, pode ser ali um pai de família, a mãe de família, né, o marido ou a esposa, né? Bom dia, André. O marido ou a esposa, os filhos, seja lá qual for. E aí então, nessa situação, algum deles cometeu ali um erro. E esse erro fez com que, como era antigamente, também pode acontecer hoje, entre aspas, o seu nome caiu na desgraça. Só que essa situação acabou fazendo com que a família também sofresse as consequências disso. Começasse então a ser perseguida, a ser agredida, a ser boicotada por aquela comunidade, por aquela sociedade. Nós ainda temos isso, né, em grupos aqui no nosso país, né, em pequenos grupos, que vão ali perseguindo uma determinada pessoa por causa do erro de alguém da família. E aí então aquela pessoa que é ali o alvo desse constrangimento, para poder fazer com que a família pare de sofrer aquela situação, opta pelo suicídio. Então criamos aqui uma situação hipotética, mas que nós temos ali vários exemplos, né, na nossa sociedade, situações parecidas. Nós lembramos, né, no passado acontecia muito isso com mulheres
por causa de casamentos desfeitos, mulheres que eram abandonadas pelos maridos, depois eram vítimas, né, de um abuso ou de um encantamento, e ela acaba depois sofrendo esse constrangimento e a família depois paga por isso também. E aí, nesse caso, Kardec pergunta: é perdoável? A resposta: aquele que age assim não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Né? Só um instantinho, pessoal. Então, aqui na questão diz assim para nós, novamente: aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Aqui, essa última parte que é colocada, Kardec nos remete a essa questão 946A, que eu comentei com vocês, né? Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso, ó infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. E aqui embaixo nós encontramos então essa resposta dos espíritos que falam a mesma coisa. Muitas vezes uma sociedade que traz ali valores, como por exemplo, vamos pegar aqui algo que para nós é bastante patente. Quando nós encontramos, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde nós temos sociedades islâmicas que são bastante ortodoxas, bastante radicais, que vendo ali uma mulher, que é aquela mais perseguida, aquela mulher acaba sofrendo ali constrangimento, acaba sendo punida pela sociedade, e aí então ela comete o suicídio porque a família passa vergonha. E aí nós vemos então que os valores daquela sociedade, né, a bagagem moral daquela sociedade acaba fazendo com que ela passe por isso. Então nós vemos ali também uma responsabilidade indireta. Porque da mesma forma que foi colocado lá em cima uma sociedade que pela indiferença, pelos preconceitos, leva alguém ao desespero, essa mesma sociedade pode também levar alguém a esse ato por constrangê-la pelo radicalismo dos seus valores. Então, porque a gente lembra sempre, né, nesse processo, é muito importante a gente ver a diferença entre ética e moral. Moral significa, na verdade, no latim, costumes. Então, são costumes de uma determinada comunidade. Enquanto que ética é uma capacidade filosófica que nós temos de analisar esses valores morais. Então, é aquele padrão mais elevado em que nós analisamos cada moralidade que existe entre essas comunidades. E aí então nós vamos encontrar o quê? Comportamentos que para determinadas comunidades é moral, para outras é imoral. Se nós pensarmos dessa forma, olharmos que as mulheres são tratadas daquela forma naquele local, para nós é imoral, para eles é moral. Mas eticamente a gente faz essa análise julgando, mas isso é racional fazer uma coisa dessa? No momento em que nós julgamos um valor moral e vemos ali a falta de lógica, a falta de bom senso, é a ética que está fazendo essa análise. Então, esse tipo de comportamento naquela sociedade é normal. Assim como nós encontramos, por exemplo, mutilações genitais de mulheres em comunidades da África. Para aquela comunidade aquilo é moral, para nós é imoral. Então nós vemos assim que as sociedades, pelos seus valores equivocados, por não terem ainda esses valores sustentados por esse amor universal, esse amor fraternal, acabam criando seus próprios padrões de costumes. E esses padrões eles não ficam impunes a partir do momento em que eles levam pessoas a um sofrimento, a algum tipo de constrangimento. Por isso então é colocado mais uma vez aqui nessa frase final: se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídio.
Então alguém que pratica esse ato por vergonha do julgamento da sociedade, o momento em que essa sociedade muda a sua forma de ver a conduta das pessoas, compreendendo ali as dificuldades, transformando seus valores para algo mais fraterno, algo mais solidário com o sofrimento do outro, nós não teremos mais essa fuga que o indivíduo acha inevitável, mesmo que seja para a proteção da própria família. No comentário de Kardec a essa questão, ele diz assim: aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Então é importante nós olharmos isso também, porque essa questão também nos leva a essa análise da corresponsabilidade de um indivíduo praticando esse tipo de ato. Um grande problema que nós enfrentamos ainda na nossa sociedade, né? Cada um com seus valores. Nós vemos ali, temos hoje, por exemplo, aqui na nossa sociedade, no nosso país, nós temos valores religiosos, nós temos valores políticos, nós temos valores sociais, temos valores jurídicos, né? Ou seja, cada um ali analisando por uma perspectiva. Mas nós vemos que não é algo unânime ainda, porque nós não conseguimos nivelar os nossos valores no mesmo padrão ensinado, por exemplo, por Jesus. E lembrando que quando nós citamos Jesus, nós não falamos de Jesus como um símbolo religioso, nós falamos como sendo ali o exemplo de padrão moral. Esse padrão moral elevado que traz como princípio fundamental esse amor universal. Então, se ele é referência para nós de conduta, a sociedade deve se pautar por essa conduta. E ainda que seja uma sociedade que não seja cristã, tem ali também as suas representações de valores que seguem esse mesmo padrão. Você se lembra quando nós estudamos no livro de Leon Denis, Depois da Morte, no primeiro capítulo, que falava sobre a história das religiões, aliás, a evolução das religiões no decorrer da história, nós vimos ali religiões que foram se sucedendo, que foram se transformando, que foram se dividindo e tudo mais, e nós acabamos encontrando em várias escolas diferentes, por exemplo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, nós encontramos referências diferentes, mas que trouxeram os mesmos ensinamentos. Passagens do budismo, passagens do islamismo, passagens do cristianismo que diziam as mesmas coisas, embora de formas diferentes. Então nós vemos assim que o padrão desses representantes do plano espiritual, que são espíritos elevados que chegam até nós, para trazerem esses ensinamentos e inclusive fundarem filosofias, chegam como referência para moldar as sociedades, mas as sociedades nem sempre acabam compreendendo o seu principal objetivo. Acabam se tornando objetos de adoração, mas não são referências de transformação. Então acaba ficando ali aquela relação superficial em vez daquela relação profunda. Para nós a doutrina mostra exatamente o contrário. Traz para nós essa referência moral, mostra para nós a importância de seguirmos essa transformação, de seguirmos com essa transformação, e mostra também as consequências de seguirmos ou não seguirmos. Porque é então, naquela passagem do Evangelho em que cada um segundo suas obras, para nós fica de uma forma bastante clara, entendemos exatamente a responsabilidade que cada um tem nas suas próprias escolhas. E a partir desse estudo que nós fazemos agora, embora o tema seja bastante denso, nós conseguimos entender as responsabilidades diretas, as indiretas, as atenuantes e agravantes para cada situação. Depois aqui embaixo, deixa eu ver, Jane colocou, né, é sempre uma falta de resignação e expiação proporcionada. Falta de ter esperança na vida, falta de crer em Deus, ser rebelde às leis. A lei vai responder. E até nesse caso também, Jane, a gente encontra o grau de compreensão que cada um tem desses princípios, dessas leis divinas. Porque para a grande maioria, Deus ele não governa através de uma lei, ele governa através de vontades.
e essas vontades são muito comparadas com as vontades humanas. Tanto é assim que nós temos aquela ideia de dizer que você será salvo porque você segue e o outro será condenado porque não segue. E você pergunta, mas quem disse isso? Ah, foi Deus que disse. Aí nós começamos então a fazer interpretações à moda da casa desses ensinamentos. Por isso que estudarmos, principalmente no capítulo das leis, lá no terceiro livro das leis, nós estudamos as leis divinas e a forma como ela atua em cada situação, a gente vai compreendendo que a lei ela é neutra e ela traz para nós de uma forma bastante clara a relação entre causa e efeito. E aí então nós podemos moldar o nosso comportamento. E tendo essa parte mais importante, bom dia Sandra, essa é a parte mais importante, quando nós começamos a ter um entendimento sobre essas leis e também da própria lei de causa e efeito, que é mais especificamente para nós não conseguimos mais nos enganar. Não dá para dizer que eu fiz, mas eu não sabia. A nossa consciência já tem aquela luzinha que acende quando nós tomamos uma decisão e tentamos nos enganar. Ah, mas eu fiz com boa intenção. E aí depois fala assim, volta no começo de tudo e sonda a sua própria intimidade. E aí nós somos capazes de fazer isso e encontramos essa origem dentro de nós mesmos e percebemos, não dá mais para fazer de conta que não sabia. E aí, mais uma vez, entra outro ensinamento, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nós temos uma mínima compreensão, não dá para dizer que a gente fez sem saber o que estava fazendo. Né? O Mahal colocou, né? Crer em Jesus sem crer na Bíblia é difícil, mas é importante, Mahal. Nós temos que aprender a estudar a Bíblia. Essa é a parte mais importante. Porque a Bíblia em si ele é um livro que traz para nós ali uma forma muito especial de interpretar aqueles ensinamentos. Se nós fazemos uma leitura ao pé da letra, nós acabamos tendo uma interpretação completamente equivocada. E essa é uma das tantas brigas que nós temos hoje, tantos segmentos diferentes dentro do próprio cristianismo. Porque cada um entende de um modo diferente. Então eu posso ser evangélico, você também pode ser evangélico, só que eu sigo uma linha evangélica e você segue outra, e a gente briga por isso, em cima de um mesmo texto. Então nós temos que aprender a ler, algo que infelizmente as escolas não passam, elas passam apenas de um modo muito direto, muito objetivo, muito frio. O que está escrito ali é a palavra. Só que na verdade essa palavra tem interpretações que precisam ser compreendidas a partir de uma visão mais elevada. Quando nós, espíritas, estudamos, por exemplo, sobre essas leis e nós conseguimos ter uma compreensão de que forma que o mundo é regido, nós vemos a Bíblia de um modo diferente. Vemos que não é tão simples, basta você ler, tirar alguns trechos e utilizar isso como sendo uma referência de vida. Não é assim que funciona. Então nós temos que aprender a aprender primeiro, para depois de fato aprender. Mas aí nós temos que ter professores, né, que sejam realmente versados nessa arte de ensinar essa palavra e não simplesmente ficar repetindo aquilo que está escrito. Isso é muito fácil. Você decora, fala com ênfase e todo mundo acredita, mas vamos entender o que está escrito ali. E não entender do meu ponto de vista, mas entender de um modo real. E nós ainda, infelizmente, não temos essa competência. Posso ter títulos acadêmicos por ter estudado a Bíblia, mas isso não passa de conhecimento, não é sabedoria. É aquilo que nós já conversamos em outra oportunidade. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa com uma bagagem intelectual e uma pessoa com uma grande bagagem de sabedoria. Porque aí ele vai ler para você e te falar em cima daquilo que realmente representa aquela mensagem. Bom dia, Nery. Deixa eu ver aqui. Não, mas não é que são errados, nós podemos ver claramente, Mahal, porque assim, nós podemos analisar uma situação como essa. Quando eu falo para vocês, por exemplo, olha, os espíritas vão para o inferno porque está escrito na Bíblia que a mediunidade é coisa do pecado. A pergunta é, nós concordamos com isso? E aí não é uma questão de concordar ou não concordar, é aquela diferença que eu falei para vocês agora, do que é moral, o que é ética. Muitas vezes a Bíblia é estudada dentro de um padrão moral de uma determinada comunidade em que ela interpreta do seu próprio jeito. Aí nós colocamos a ética, vamos analisar, mas espera aí, você vai apedrejar o seu semelhante?
porque estava escrito isso lá em Deuteronômio. Você vai apedrejar os necromantes, expulsá-lo da comunidade porque eles falam com os espíritos. E você vai fazer isso mesmo? Você tem coragem de fazer isso com uma pessoa, jogar uma pedra nela porque ela fala com os espíritos? Está escrito na palavra. Ou você cumpre o que está escrito ou não cumpre. Aí você vai dizer, não, mas espera aí, não é bem assim. Pronto, começamos a fazer uma interpretação. E aí, em cima de tudo aquilo que está escrito, o valor mais absoluto que nós temos que ter, o amor ao próximo. Então temos que pensar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós tivermos esses princípios como padrão, tudo aquilo que foi interpretado na Bíblia será baseado nisso. No amor a Deus e no amor ao próximo. Por isso que é importante a gente analisar dessa forma, né? Não, claro, sem dúvida. Temos aqueles que, por isso que eu falei para vocês, né, que tem aqueles que têm conhecimento e aqueles que têm sabedoria. Nós encontramos pessoas muito sábias em todas as escolas, graças a Deus. Mas infelizmente nós temos ainda pouca assimilação por aqueles que seguem, por isso que há tantas divergências. O fato de você se declarar como sendo seguidor de uma outra filosofia espiritualista, isso faz com que você seja discriminado, afastado das comunidades. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não canso de falar isso, que nós temos que procurar sempre os pontos de semelhança, os pontos de contato entre as filosofias, e não as diferenças. Mas na nossa comunidade, né, planetária, pelo fato de termos o nosso orgulho e termos o nosso egoísmo ainda muito presente, nós sempre valorizamos as diferenças, por isso que ninguém se entende. Enquanto todos poderiam falar de amor, nós falamos sobre dogmas. E aí então cada um vai para um lado diferente. Né? Exato, né, Hermes? Então o intelecto acaba sendo muito mais valorizado. Mas vamos em frente, né? Da mesma forma acontece também com a própria doutrina espírita, nenhuma filosofia é diferente disso. Né? Aquilo que eu estou falando para vocês agora pode ser depois redito de uma forma muito mais correta do que nós falamos agora. Mas a gente coloca assim, dentro da nossa ética, essa capacidade de analisar esses valores nos permite fazer uma autoanálise. Será que nós estamos falando do jeito certo? Será que aquilo que nós colocamos como ideia vai nos levar para um caminho de felicidade, compreensão e amor ao próximo? Essa é a questão fundamental. Né, mas vamos em frente. Né? Aqui nós temos, continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Senão a gente muda de assunto. Né? Outra oportunidade a gente volta a falar sobre isso, com certeza. Teremos oportunidade. Um outro tema aqui agora, questão 950, ela traz também para nós um tema bastante interessante. Nessa questão do suicídio, ou do indivíduo se expor a uma situação de perigo, ou uma situação de morte. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo. Peraí. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Isso. Então não é essa que eu estava falando, é outra, mas essa também é interessante. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Aí é o que talvez seja o mais presente que nós encontramos, né, sobre esse tema, né, de optar pelo fim da vida, mas esperando chegar no mundo melhor. Quantas vezes nós encontramos isso, né? A resposta dos espíritos: outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. E aí nós tivemos então ou situações individuais, quando o indivíduo pensa em alcançar uma vida melhor, uma vida mais feliz, saindo da desgraça que tem aqui, isso já mostra que não é uma ideia materialista, né? Porque o materialista pensa em terminar o sofrimento para acabar no nada. Nesse caso, nós temos aqueles que pensam numa vida melhor no mundo espiritual, saindo dessa condição aqui, mas sem a compreensão do que é o processo do autoextermínio.
quando ele destrói a própria vida, quando ele foge das experiências em busca de algo melhor, como se fosse entrar no céu pela porta dos fundos. Só que, na verdade, nós perceberemos que, através do estudo que a doutrina espírita nos proporciona, porque estudar a doutrina espírita não é apenas estudar um aspecto dela, mas estudar assim os seus diversos aspectos. Porque aí então nós veremos ali sobre o que é o processo de morte, o que é o retorno do espírito ao plano espiritual, o que é a sua condição no plano espiritual a partir das suas ações aqui no plano físico. E aí então, estudando sobre o suicídio, nós vemos que é a pior saída. Esse tipo de resposta, ele leva um esclarecimento para aqueles que não compreendem ainda. Só que para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, estudantes dedicados, né, assim nós vemos então que essa forma de sair aqui do mundo espiritual, aqui do mundo físico, é certamente a pior delas. Mas nós encontramos outras que trazem tanto sofrimento quanto. Muitas vezes o indivíduo desencarna de uma forma natural, mas a forma como ele viveu aqui no mundo físico já o leva a esse grande desespero. Vamos então aqui à mensagem de Miramês. 950, rapidamente aqui, só um instantinho. Está aqui, 950. Rapidamente. Está aqui, ó. Busca de uma vida melhor. Vamos lá. Outra loucura no campo do suicídio é planejar tirar a vida física para ingressar no reino do espírito e ficar livre das tribulações, a que ora se encontra preso. Isso é desconhecer que todas as tribulações acompanham a alma onde quer que seja. Somente o que levamos, o que conosco atravessa os portais do túmulo, é o que somos. A gente lembra daquela frase, né? Da vida, a gente só leva a vida que a gente leva. É exatamente aquilo, né? Ou, como lembra também Raul Teixeira, né? Tal vida, tal morte. A nossa paz de consciência somente adquirimos pelos processos da caridade bem conduzida. Aquela caridade que o amor inspira. Aos espíritas, principalmente a eles, estamos escrevendo, acentuando verdades mais elevadas, por estarem preparados para ouvir-nos. Os clarins tocam, traduzindo chamados e mostrando que são escolhidos para as reformas indispensáveis dos sentimentos, de modo que os pensamentos sejam educados, na educação que o Evangelho nos mostra, e que sempre sejamos instruídos no mesmo ritmo do amor. Eu gostei de uma passagem aqui nesse parágrafo, porque ele diz assim, que nós espíritas estamos sendo chamados. Aí rapidamente vem aquele orgulho dizendo, opa, chamado para quê? Para a sua própria correção. Ou seja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então geralmente nós acreditamos, né, que aqueles trabalhadores da última hora são aqueles trabalhadores prontos para servir o mundo, sem considerar que ele precisa primeiro se transformar. Então, quando nós estudamos e os espíritos dizem para nós, olha, você já tem condições de viver melhor, porque você já tem conhecimento sobre os caminhos que pode trilhar. Esse chamado é o mais importante de todos para nós, porque o trabalho depois ele vem como consequência. O espírito transformado naturalmente se apresenta para o trabalho. Aquele espírito que está estagnado na sua própria transformação também fica estagnado diante da vida. Então é importante nós atendermos a este chamado, dizendo, vocês que estão me ouvindo, comecem a se transformar. Porque é aquela ideia, né, de vocês que estão me ouvindo, todo mundo fica, opa, para que eu tenho que fazer? Você tem que fazer aquilo que você precisa fazer para você mesmo. Por isso ele coloca, né, mostrando que são escolhidos para as reformas indispensáveis dos sentimentos. Ou seja, para nós nos educarmos. E ele continua, não deves querer sair do problema pela violência contra ti mesmo. A solução deles está em enfrentá-los e Jesus nos ensinou como fazê-lo. Procurar trabalhar com honestidade, ante o inimigo perdoar as ofensas,
limpar o coração dos ressentimentos, esquecer o orgulho e o egoísmo. Nesta sequência, pode seguir, que o Cristo te dirigirá. Vamos repetir aqui, ó. Procurar trabalhar com honestidade, perdoar o inimigo, limpar o coração dos ressentimentos, esquecer o orgulho e o egoísmo. Essa é a receita de bolo para nós, aquele bolo caprichado e saboroso. Alimenta a alegria pura e faze dos lábios portais por onde devem passar sons de harmonia, em consonância com o universo. Ou seja, no universo pulsa o amor. Aí nós temos que buscar essa sintonia com o universo. Mesmo que apliques toda a sabedoria, incorrendo em uma falta, ela nunca abre o caminho para a região dos eleitos, onde a vida lhes ofertou a paz, pelo tempo e pelos esforços conjugados com a fé e o amor. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 50. Alimenta a tua fé, que ela te salvará na presença de Jesus Cristo, de todas as loucuras que possam chegar a ti pelo desespero. O Mestre dirige inúmeros agentes de luz que fazem a sua vontade para que o amor seja conhecido e a paz instalada na consciência. No entanto, é preciso a tua cooperação nas conquistas da própria harmonia. Olha, importante de novo aqui. É preciso a tua cooperação nas conquistas da própria harmonia. Ou seja, a felicidade não chega para nós de presente. A oportunidade de ser feliz chega. Mas a oportunidade não é a mesma coisa que você ser feliz. Essa oportunidade é o momento em que você faz o trabalho individual. Nós aqui hoje estamos tendo a oportunidade de sermos felizes e trabalharmos fortemente pela nossa transformação. Mas essa oportunidade depende de nós, queremos pegá-la ou não, trabalhar nela ou não. Muitos não têm essa oportunidade, porque vivem cegamente, tomados pelo desespero, tomados pelos vícios, pelas tendências. E nós temos oportunidade de ter esse conhecimento e, a partir desse conhecimento, tomarmos as nossas próprias decisões e cooperarmos nas conquistas da própria harmonia. E essa cooperação significa que a operação é feita por alguém. A cooperação é aquele que participa dessa operação. Então chegam para nós aqueles que são os nossos exemplos, aqueles que chegam para nós que são os agentes de luz. Mas conforme nessa passagem do Evangelho que nós vimos acima, a tua fé te salvou. Ou seja, é a nossa fé, é a nossa capacidade de trabalho e transformação que vai fazer com que nós sejamos realmente felizes. Ninguém vai dizer para você: olha, eu trouxe um pacote de felicidade embrulhado para você. Mas trouxe para você o conhecimento para que você seja feliz. Boa sorte e bom trabalho. E para finalizar esse texto, o suicídio causa muitos transtornos imprevisíveis, capazes de levar o espírito a pedir para voltar à Terra em situações piores do que se encontrava antes. Pode-se pensar melhor e se livrar, pela fé, desses caminhos de tribulações. Ajuda quem está à beira do suicídio a erguer-se para a realidade, que estarás plantando a tua própria paz. Estuda as experiências dos outros e não passes pelos mesmos caminhos do desleixo às leis naturais que garantem a vida. Busca a esperança em Jesus e educa os sentimentos no código sublime que ele nos doou, pelos fios da mediunidade dos seus discípulos, alcançando a alegria e a paz de consciência. Buscamos a vida, porque com Jesus a morte morreu. Bacana esse texto, né? Então é isso, meus amigos. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. O Hermes colocou lá em cima, né? Deixa eu ler lá de cima para baixo. Gosto de dizer assim, a doutrina espírita é o caminho, para mim, né? Ao
calçamento do caminho feito de benevolência, indulgência e perdão. Então, está aí o caminho para todos, né? Chaconete colocou, né? Eu acho que o suicida não acredita em vida após a morte. Para ele se morrer, acaba todo o sofrimento, né? De fato é assim. Mesmo que nós tenhamos crenças, Chaconete, de que existe algo a mais no mundo espiritual, muitas vezes a dor do momento ela acaba sendo mais intensa. Tanto que nós vemos, infelizmente, até mesmo espíritas cometendo suicídio. E espíritas estudam, se comunicam, aprendem, mas a dor muitas vezes é tão intensa que não importa o que vem depois, o que importa é o agora. Então, infelizmente, nós encontramos isso. A Jane colocou, né, não estamos nos vendo como espíritos imortais, precisamos ter noção da vida futura. Não devemos esquecer que temos valores, nós é que não exercitamos. Paulo sentia a paz de espírito, então tinha ali, né, o seu trabalho também ali, intenso para poder realizar. Dudu colocou, é muito triste vivenciar muitos meninos, adolescentes, agora idosos nessa pandemia, né, sendo tolhidos por vivências suicidas. A imprensa não informa, mas está num nível significativo o aumento de mortes por suicídio no mundo, né, sim, infelizmente. Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, né, então também essa parte aí. Bom dia, Elcio. Deixa eu ver mais aqui que vocês colocaram. O Flávio colocou, não existe uma orientação para não se divulgar suicídios na imprensa, para não incentivar ainda mais o aumento dessas tristes ocorrências, né? E de fato, né? Então, ao mesmo tempo que é importante falar do suicídio, também existe ali aquele trabalho de evitar comentar sobre os suicídios. Você não comenta o ato, você fala da ideia, né? Então é importante ver por essa perspectiva. Você pode ver o caso do artista, né? Colocaram que ele deixou uma carta, mas não usaram o termo suicídio, embora, né, tenha ocorrido tudo isso, né, de fato. Deixa eu ver aqui, o Dudu colocou, né, os processos dogmáticos que levam alguns suicidas a pensar que aqui vai acabar e tudo no que não se conhece vai ser muito melhor, né? Tristes consciências que pairam nesses pensamentos sofridos. Na verdade, como sabemos, esses irmãos acabam deixando o ninho ser feito em sua mente, trazendo o sofrimento futuro dessa pessoa que ainda não conhecia. O pior de uma desencarnação, que seria o seu extermínio espiritual, né? Então, realmente é uma situação difícil, né? Não dá pra... A gente analisa na teoria, mas eu já comentei com vocês sobre esse documentário, só para ilustrar de novo, né? Porque é um documentário curioso, chamado A Ponte. Ele foi feito já há mais ou menos uns 10 ou 15 anos, né? Então, eu nem sei se... Então nós tivemos ali um diretor de cinema que ele instalou uma câmera que ficava ali às margens da ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco. E ele colocou aquela câmera para poder filmar as pessoas que se jogavam daquela ponte. Então, eram vários casos, né? A câmera ficava ligada e de repente saía aquele espirro da água, alguém se jogando. E aí ele começou a fazer um trabalho mais dedicado para acompanhar essas pessoas. Então, depois que as pessoas cometiam suicídio, ele fazia uma pesquisa de quem era essa pessoa e procurava depois conversar com amigos e familiares. Então ele mostrava um caso e depois ele tentava entender e contava um pouco sobre o comportamento das pessoas, o que levou as pessoas a fazerem aquilo. Então você pensa alguém que mora em São Francisco, que tem uma vida boa lá na Califórnia, aquela coisa toda nos Estados Unidos e tal, e de repente a pessoa simplesmente abre mão da vida. E aí, ouvindo um pouco das suas histórias, a gente fica se questionando, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa? E se eu estivesse sentindo o que ela está sentindo? Será que eu conseguiria passar por esse mesmo drama? Então são questões muito subjetivas que, por mais que nós analisemos, de dizer assim, olha, você está fazendo isso por bobagem. E na verdade não é bobagem, porque para ele o fato dele chegar
nessa condição, a ponto de tirar a própria vida, é porque ele chegou numa situação em que ele não vê mais saída. Por mais clara que seja a nossa visão da vida. E observe que aquilo pode ser transformado. Então realmente nós temos, isso é importante a gente considerar, esses atenuantes e esses agravantes. De perceber que muitas vezes alguém abre mão da vida por uma futilidade. E isso é um agravante. Mas muitas vezes o outro toma uma decisão por motivos que realmente são motivos que trazem para ele muita dor. E a opção que ele tem é exatamente aliviar essa dor. Mesmo que ele tenha medo do mundo espiritual, mesmo que ele saiba o que vai acontecer, aquele momento é tão desesperador que ele diz: eu não aguento mais passar por isso. Então é algo realmente problemático, um tema bastante complexo. Mas se nós analisarmos apenas dizendo que somente Deus sabe o que se passa no coração de cada um, aí nós vamos entender realmente o que é o que leva as pessoas a esse ato. Por isso que o sentimento de solidariedade em ajudar aquele que tem essa tendência, aquele que tem esse desejo, é fundamental, não banalizando aquilo que ele sente, mas valorizando a sua dor e tentar fazer com que ele veja essa dor por uma nova perspectiva. Bom, vamos em frente. A dor é fundamental nessa dizinha, é o ponto principal de tudo, é o trabalho que nós temos que fazer. O Elcio colocou para nós, a Marion colocou em cima, né, acho que a maior cidade, maior solidão possa se sentir, né? Quanto maior a cidade, maior a solidão possa se sentir. E de fato é uma estatística, né, que a gente vai vendo assim que muitas vezes um condomínio que tem ali centenas de famílias, as pessoas mal conhecem o visitante da porta do lado, né? Então, infelizmente é assim. O Elcio colocou, né, estive num prédio em Cabo Frio, numa cobertura, e ao chegar na beira, uma voz disse, né, pula, pula, olha só, já pensou? A Andrea colocou, né, Rio, Califórnia, Tóquio, Paris ou Groenlândia, né, somos humanos e os sofrimentos são os mesmos. Né? O que a gente vai encontrar, Andrea, são circunstâncias mais favoráveis ou não. Então, dependendo do ambiente, se você sofre mais indiferença, se você sofre mais preconceito, se você fica mais isolado, se seu estado de ânimo é comprometido. Então, são elementos que cada lugar traz e vai sempre encontrar alguém que está em sintonia com ele. Né? Então, esse é o problema. Cidizinha colocou, né, o caso do ator que comentei, que cometeu suicídio recentemente, né, na breve carta ele deixou para sentir a desesperança dele, né? Então a mesma coisa aconteceu também, né, com Robbie Williams também, que era um ator consagrado. Então a gente vê que o suicídio ele pode ter uma causa material, mas no fundo é sempre uma causa que existe, um vazio que existe dentro do espírito, um desespero que é tomado, né? Cada um tem ali um... O Elcio depois ali olhou tonto, né, e saiu da beirada, né? Melhor coisa. A Didma colocou, né, por mais que age de queiramos, conseguimos alcançar a alma de quem chega ao suicídio, né? Tá, por mais que tentemos, né, Didma, não dá para fazer realmente, né? Dudu colocou, suicídio é um sofrido da carne. Não entendi a colocação, Dudu. Explica melhor para nós, por favor. Porque a gente lembra que esse desespero do suicida, né, ele não é apenas com o encarnado. Nós vamos encontrar entre os desencarnados aqueles que gostariam de deixar de viver. Por mais ilógico que pareça um espírito pensar dessa forma, mas como eu já comentei com vocês, para finalizarmos aqui o nosso estudo, a causa do suicídio que nós sabemos, mas nem sempre refletimos por essa perspectiva, a causa do suicídio ela não termina com o ato, e ela acompanha o espírito no plano espiritual após esse ato. Então há situações em que o espírito sente tanta vergonha ou sente tanta dor diante de uma situação que mesmo no plano espiritual ele continua desejando deixar de existir. E ele procura isso, nós encontramos depois o estado psíquico desses espíritos que vão se fechando cada vez mais dentro de si mesmos, e o processo de fazer com que eles despertem para essa realidade, para uma nova realidade, é um processo extremamente demorado e extremamente difícil. Para você demover um espírito daquele desejo que ele tem de desaparecer, é porque ele realmente chegou ali no fundo do poço. E somente aqueles sábios espíritos
que trabalham com aquela força magnética, porque lembra que a força magnética não é apenas ali fluidos que estão sendo transmitidos, são fluidos impregnados de sentimentos. Nós já aprendemos isso. Lembra daqueles espíritos que traziam aquela sabedoria materna e aquele envolvimento fluídico materno naquelas circunstâncias? Então, quando você aplica o passe, você está aplicando o seu sentimento para aquela pessoa. Por isso que é importante, para quem trabalha com passe, você tem que estar se sentindo muito bem. Porque você está contaminando aquela pessoa com aquilo que existe dentro de você. E aí no mundo espiritual, quando nós encontramos aqueles trabalhadores da psicologia, do magnetismo, eles fazem aquele processo de reversão para fazer com que o espírito comece a sentir vontade de estar vivo. Eu acho que nós não temos a mínima ideia do que é um espírito chegar nessa condição. Mesmo que eventualmente nós tenhamos aqui na nossa história cometido esse ato, e depois nós tivemos oportunidade de nos resgatar e começar tudo de novo, o espírito que chega naquela situação de profundo desejo de não existir, nós não conhecemos isso. Eu espero que nós nunca conheçamos também, porque é realmente algo bastante difícil. Continuando, vamos lá. O Flávio lembrou aqui, já lembro, Flávio, o Dudu colocou, né, aquele que sofre na carne a tristeza de estar vivendo e mostrando que tudo aquilo que ele passou não teve a verdade para ele, aí ele sofre no seu próprio corpo essa agonia e morre por dentro, né, e traz no suicídio a solução do problema dele, né, sofre na sua própria carne. Aí o espírito vai sofrer depois de tudo isso que foi feito aqui e acaba sofrendo também no espírito, né? Deu para entender agora que você colocou, né? Então o espírito que sofre na carne, né, significa que ele sofre muito aqui no mundo físico, mas o seu sofrimento é íntimo. Então ele precisa depois mudar tudo isso, né? Mas com o passar do tempo, eu acho que os valores da nossa sociedade, o modo como nós entenderemos o que significa desenvolver em nós esse sentimento de espiritualidade, isso tudo muda. Mas a gente vai acompanhando esse processo, que é lento, que é gradual e que é também bastante trabalhoso. Para finalizarmos, né, como não alcançamos a alma encarnada, não alcançamos a condição do espírito que chega à espiritualidade pelo suicídio, né? De fato, né? Porque nós só vemos o lado de cá, não vemos o lado de lá. Não dá para você saber o que se passa dentro do indivíduo, portanto não dá para imaginar o que é o espírito depois do outro lado. A gente só vê o ato em si, né? E a Jânica colocou para finalizar, né, 3 coisas que o homem não escapa, né? Os olhos de Deus, sua consciência e a morte, né? Então faz parte do processo o nosso processo existencial. Então, meus amigos, finalizando por aqui o nosso encontro de hoje. Eu ia ler para vocês, né, a questão 951, que eu disse que era bem interessante, então a gente deixa para o próximo encontro.